Jesus. Abram suas Bíblias aí no livro do profeta Isaías. Isaías, capítulo 58. Isaías 58. A palavra do Senhor no livro de Isaías, capítulo 58, ele fala do verdadeiro jejum. O que é um verdadeiro jejum? É um jejum que agrada a Deus. Porque se você for perceber, o jejum não agrada o homem. Porque quando a gente jejuma, a gente tem que se privar do alimento. Alguns se privam do alimento e se privam do líquido, da água. É o que é chamado jejum completo. O chamado jejum normal é quando a gente faz ou abre mão apenas do alimento sólido. Esse é o jejum normal. Abrir mão apenas do alimento sólido. O que isso quer dizer? Você continua tomando líquido. Pode ser água, pode ser um suco, pode ser uma vitamina. Uma regra importante no jejum que a gente vai colocar, eu estava assistindo um vídeo um dia desse, é que pastor Antônio Cirilo, outro pastor que me esqueci o nome, eles trazem também uma mensagem a respeito do jejum. E eles falam que a chave do jejum, irmão Henrique, é o jejum faça conforme as suas regras. Porque muitas pessoas dizem que o jejum tem que ser dessa forma ou daquela. Se não for desse jeito ou daquele, não tem validade. Não tem validade, talvez para quem esteja fazendo, mas para Deus tem. Porque Deus sabe e conhece o limite de cada um. Deus sabe e conhece a estrutura de cada indivíduo e a capacidade que cada um tem de ir além ou até onde cada um pode chegar. Até porque nem todos nós podemos ou temos a mesma capacidade de fazer ou realizar o mesmo jejum que outra pessoa. Alguns conseguem fazer um jejum de apenas uma manhã, outros de um dia inteiro, e outros até 3 dias, e outros chegam além mais disso, fazer jejum de 7 dias ou de 21 dias. O importante é que você saiba qual é o limite da sua capacidade. O pastor Antônio Cirilo coloca seu jejum, suas regras. O que são o seu jejum, suas regras? São as regras que você deve estabelecer, mas que agrade ao coração de Deus. Porque o jejum no Antigo Testamento era chamado de a aflição da alma. Se você for para Levítico 23, 27, você consegue achar Levítico 23, 27. Nós tínhamos o jejum estabelecido na lei. Então a lei, ela estabelecia o jejum para o dia da expiação. Então, se você for buscar na palavra de Deus ou nas escrituras sagradas no Antigo Testamento, a lei estabelecia o jejum. E a palavra diz assim, tem um versículo ali, você pode acompanhar aqui o texto, diz assim: e se com isto não me ouvirdes, mas ainda andares contrariamente para comigo. Aí está em Levítico, não? Levítico 23. Também eu para convosco andarei contrariamente em não está não. 23, 27. Levítico é o livro das leis. Você tem Gênesis, é o livro do começo. Êxodo é o livro da evasão, ou seja, da saída do povo hebreu do Egito. Números é um livro da contagem do povo. Levítico é o livro das leis, traz uma série de leis, as primeiras estabelecidas por Deus nos 10 mandamentos e leis cerimoniais. E Deuteronômio significa a repetição das leis. Esses 5 primeiros livros são chamados de Pentateuco. Penta, 5, Teuco, leis. 5 livros da lei, são 5 principais livros. Esses 5 livros é para que vocês tenham um conhecimento histórico e teológico. Esses 5 livros eram que eram exclusivamente adotados pelos samaritanos. Eles só adotavam estes 5 livros e algum outro livro profético.
Já os judeus adotavam todos os livros do Pentateuco, como também adotam os livros históricos, os livros poéticos e os demais livros proféticos da Bíblia. Então você tem livros históricos, Esther, Ruth, Josué, são livros históricos. Você tem livros poéticos, Salmos, Provérbios, Cantares. E você tem livros proféticos, Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel. Os samaritanos se distinguiam dos judeus por essa questão teológica também doutrinária. Então, quando você ouve falar de samaritano e de judeu, porque eles não se davam? Porque samaritano era um judeu que era casado com um estrangeiro. Judeu só casava com judeu, essa era a regra, essa era a norma, essa era o princípio. Mas quando um judeu, o coração não tem domínio sobre o homem não tem um domínio sobre o coração, se apaixona por uma pessoa de um outro povo, de uma outra nação, e que nasce, daquele relacionamento ali filhos, por isso eles eram chamados samaritanos. Gisete, quer falar? Fala. Samaritanos hoje são exatamente o mesmo povo que tem uma origem judaica, mas, vamos dizer assim, misturada ou híbrida com outros povos, outras nações. Então o samaritano é um judeu que não, vamos dizer assim, uma linguagem, que não é uma linguagem certa ou correta, não seria um povo puro, mas um povo que houve uma mistigação. Nós, por exemplo, nós somos uma mistura de negros, brancos, índios, E aí vem o negro, vem o branco, vem o índio, vem o mulato, vem o caboclo. Então nós somos um povo misturado. Nosso sangue corre uma mistura forte aí de vários povos, de várias raças. Mas isso não nos diferencia da graça do Senhor Jesus, porque Ele veio para alcançar também a todos, e nós como gentios. Então na lei dizia assim, mas aos 10 dias desse 7º mês, será o dia da expiação, tereis santa convocação, e afligirei as vossas almas. Esse termo aqui, afligir a alma, é exatamente o jejum.